Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando mais um Contragolpe Cotidiano e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema muito disseminado pelas feministas, que é a questão da independência. Então vamos começar, como sempre, pela definição, pelos termos, por alguns exemplos, mas nós vamos questionar essa falácia através de duas análises que eu trouxe hoje para vocês, que vai pôr em xeque se elas são realmente tão independentes quanto elas querem parecer ser. Então, bem-vindos ao episódio de hoje, a independência das dependentes. Produção, solta a vinheta. Bom, vamos lá. Independência é a desassociação de um ser em relação a outro, do qual dependia ou era por ele dominado. É o estado de quem ou do que tem liberdade ou autonomia. Se a gente levar isso para a questão de termos políticos, o conceito de independência, né, de um país ou território é a conquista e manutenção de sua soberania política e econômica, que pode ser absoluta ou relativa, estando completamente associado a uma outra palavra, liberdade. Eu não entendi o que ele falou. Bom, se a gente fizer uma associação com os esportes, né, para ficar um pouco mais claro esse entendimento, creio eu que o tênis seria um esporte que representa a independência, porque tirando os raros casos onde os jogadores disputam torneios em duplas, a maioria das competições e da própria modalidade em si é muito mais individual, onde cada jogador depende única e exclusivamente do seu próprio desempenho para se sobressair perante seu adversário. Já o futebol, que é o esporte mais popular do mundo, representa a cooperação e trabalho em equipe, e até mesmo renúncias individuais para favorecer o coletivo, de tal modo que os jogadores dependem uns dos outros para que todos saiam vitoriosos, porque se não for assim eles acabam saindo derrotados, diante de um adversário que pretende superá-los dentro de campo. Bom, para concluir e começar a puxar o gancho para o nosso principal assunto aqui, que é a questão dos relacionamentos. Em um jogo de tênis, se um jogador falha, a derrota é somente dele. Entretanto, em um jogo de futebol, se apenas um jogador falha, a derrota é de toda a equipe. Então, traçando um paralelo com a questão dos relacionamentos, o estado civil de solteiro equivaleria a um jogador de tênis, e o estado civil de um relacionamento sério, desde namoro, união estável, noivado e até casado, equivaleria a um jogador de futebol. Ah, vocês podem pensar, mas como assim? Não entendi. Por acaso, quem está casado pode usar os recursos financeiros da forma que bem entender sem consultar o parceiro? Pode até ter casos que isso existe, mas assim, conceitualmente, né, a proposta não é essa, né? Mesmo que não seja só a questão dos recursos, né? Ou, por exemplo, alguma modificação que você vai fazer na casa, ou mesmo para quem tem filhos, né? Como que vai funcionar a educação dos filhos, para que escola eles vão. Geralmente são termos que são resolvidos entre o próprio casal, né? Tanto com a opinião da mulher, quanto com a opinião do homem, certo? Então é o que a gente falou da associação do futebol, é um trabalho em equipe, onde ambos precisam trabalhar juntos para que todo mundo saia vitorioso, certo? Inclusive isso tem muito a ver com um story que eu coloquei recentemente lá no Instagram, que tem uma moça que ela fala assim, que quando você está num relacionamento, você tem que agradar o outro sim. E eu concordo muito com a fala dela, tá? Porque é aquela coisa, se você quer ter a manutenção e você quer aquela coisa de reciprocidade, é importante que ambos os parceiros estejam comprometidos com o relacionamento. E parte do comprometimento é você estar alinhado, né? E assim, preocupado com as demandas do parceiro. Coisa que hoje a gente vê que principalmente essa galera adepta do feminismo não quer fazer, ou seja, é praticamente um relacionamento unilateral, onde o homem tem que entrar com todo o esforço e todo o investimento, e a mulher simplesmente pela sua presença, né, ou por achar que é deusa rara e tudo mais, discurso que vem da própria boca delas, acha que isso é suficiente e que não precisa fazer praticamente assim, mais nada no relacionamento, ok? Então, voltando aqui, não pode usar os recursos financeiros da maneira que bem entende sem consultar o parceiro.
Por acaso, também tem muito essa questão da independência emocional, que a pessoa gosta de falar. Mas vamos, assim, tentar estender um pouco o raciocínio sobre isso. Por acaso, você pode deixar o seu parceiro à mercê dos seus próprios problemas, pois, uma vez sendo emocionalmente independente, o fato dele estar sofrendo não significa que você precise sofrer também, correto? Então é aí que está aquela história. A gente precisa tomar muito cuidado quando a gente começa a usar esses termos que muitos coaches adoram usar, porque assim, se a gente seguir essa analogia que eu trouxe, principalmente do esporte, cara, isso não funciona. Então a questão de você ser independente emocionalmente do seu parceiro, para esse caso, cara, não vale, porque vamos imaginar uma situação, a sua esposa está passando por um problema familiar, certo? E ela vai precisar do seu suporte e da sua ajuda. Então, vi com essa história de, eu sou independente emocional dela, ou seja, ela tá mal, eu tô bem, então, tipo, beleza, a gente tá junto, a gente separa, mas eu não necessariamente preciso estar com ela frente a esse revés que ela tá passando. Não, cara, eu não sigo essa linha de raciocínio. Novamente, aqui para quem quer relacionamento, você tem que estar preparado sim para se doar e se esforçar pelo outro. Bem como as senhoritas também têm que fazer o mesmo pelo homem. Tanto é que se ele passar por algum problema familiar, se ele tiver alguma perda, né, às vezes, muitas vezes quando ele perde o pai e tal, se tiver algum parente hospitalizado ou até uma questão própria dele, alguma derrota na vida dele, o mesmo vale também para a questão das mulheres, a parceira ela também precisa se fazer presente nesse momento e não esse discurso de eu sou independente emocionalmente, então você tá mal é problema seu, eu tô bem, eu vou curtir, você que se exploda. Então, tipo, você tá doente, então você fica em casa e eu vou sair e vou curtir. Cara, não. Inclusive, se vocês discordam de mim, comecem a adotar isso quem tem relacionamento, que eu tenho certeza que assim o resultado vai dar bom. Mas detalhe, contém ironia. Outra coisa também muito interessante dessa questão da independência emocional que eu critico, e isso vem principalmente de coaches que falam para as mulheres, tá? É a questão do seguinte: começam a pregar muito esse negócio de independência emocional, até porque a palavra independência, né, como a gente pôde ver no começo da definição, ela está muito associada com a questão de liberdade, e a gente já criticou isso aqui. Relacionamento não se trata de liberdade. Relacionamento tem muito mais a ver com sacrifício, tem muito mais a ver com trabalho em equipe, tem muito mais a ver com cooperação do que liberdade e independência, por definição, ok? Mas, ok, voltando. Falam direto isso, de ser independente emocionalmente e tudo mais. Tá, mas aí vamos fazer aquele exercício que a gente sempre faz aqui de se colocar no lugar da outra pessoa. Então, tá lá, a deusa rara, plena, bela, tal. Não, mas o negócio é ser liberta, que não sei o quê, é ser empoderada, papá. É o discurso que elas adoram fazer, ok. Só que aí quando elas encontram um cara que ela desenvolve afeto, né? E aí o cara é o desapegado da vez, porque quando ela faz isso com o famoso Miquem, o menino bom, o cavaleiro branco, pra ela tá confortável. Só que quando ela encontra um cara que já é mais desperto, que já é mais desapegado, aí começa a vir aqueles discursos de nossa, mas como você é frio, nossa, mas que não sei o quê, que você não é tão carinhoso, não é tão ansioso. Fala, minha cara, é o seguinte, se você tá pregando desapego, você tem que se relacionar com quem é desapegado. É simples assim. Porque é aquela coisa, tu tá querendo relacionamento unilateral, onde só um lado investe, onde só um lado se apega, certo? Onde só um lado se esforça. Não vou defender isso. De novo, se vocês vão comprar a ideia de independência, de empoderamento e tudo mais, eu vou ser completamente a favor que os homens façam a mesma coisa, que não desenvolvam nenhum tipo de apego emocional pela mulherada, certo? Que eles ajam completamente e focando única e exclusivamente na sua vida. Porque, de novo, ou o investimento vai ser mútuo, ou o esforço vai ser mútuo, ou então, cara, nada feito. Porque a gente já cansou de trazer caso aqui, onde fica esse discurso do lado feminino e um monte de cara depois sofre, seja na separação, independente, não só na questão financeira, mas principalmente na questão emocional e psicológica, tá certo? Então, justamente esse aqui é o trabalho para poder despertar os homens e entender que quando vocês arranjarem uma mulher muito com esse discurso, para vocês ficarem atentos e, se possível, nem se relacionar, tá? Porque ela não tá querendo construir algo junto, ela tá querendo pegar um cara vencedor para investir nela e ela usufruir dos benefícios desse cara. Inclusive, foi uma coisa que eu vi recentemente, acho que foi no YouTube, se eu não estiver enganado, que tinha, eu acho que foi uma análise do Bruce, inclusive, um abraço aí pro Bruce, que tinha uma moça no vídeo dele falando assim, a mulher não é construtora
para pegar o cara que tem potencial e construir junto com ele. Falei, tá bom, cara, então eu também vou defender que os caras também não são ONG, né? Onde você não chega com nada e você quer ter tudo. Tipo, não existe isso. Relacionamento, todo relacionamento é transacional. Só que nós estamos falando aqui de questão de transação no sentido emocional, certo? E principalmente também no sentido psicológico, de trazer paz, de trazer companheirismo, de trazer outras coisas. Transacional, não estamos falando na questão financeira, ok? Até porque a gente já provou também várias vezes que quem coloca etiqueta de preço em questão de relacionamento, geralmente é o lado feminino, tá? Tendo em vista aí coisas como Sugar Baby, OnlyFans, tudo mais, então essa pauta não veio dos homens também, então admito. Bom, agora sem mais delongas, vamos à primeira análise que vai questionar essa questão de que elas alegam: ai, nós somos independentes dos homens. Será? Será que são mesmo? Vamos colocar isso à prova. Produção, traz o guaxinim. E eu digo que o negócio vai piorar por causa do seguinte. Primeiramente por causa da questão do empoderamento, né? Que nem eu falei, tem tanta essa parte assim que vem através de assistencialismo, que dá razões para a mulher não se relacionar com o homem, como também a questão do empoderamento de tu acabar elevando a mulher em recursos e status, e daí elas começam só a ir atrás dos homens do topo, certo? E a massa de homens vai começar a ficar cada vez mais revoltada com direitos feministas e privilégios feministas. E que nem eu já disse, né? Homem empoderado, mais casamento, mais famílias. Mulher empoderada, menos casamento e menos famílias. Só que, no final das contas, não sei se vai acontecer esse negócio de mulher ser emancipada. Para isso, obviamente, os boomers tinham que acabar. A outra questão que eu vejo é, que nem eu disse, 80% das mulheres, elas são dependentes, elas querem ser dependentes. Tu tem só uma minoria, talvez, de 20% das mulheres que querem ser realmente emancipadas, então não sei nem se isso vai acontecer. Só que o combustível para isso já está rolando. Nessa maioria de homens que não quer saber de ser provedor, tanto direto quanto indireto através do Estado, isso já está rolando. E no caso do lado masculino tem uma maioria de homens que é a favor dessa emancipação da mulher. Só que a questão é que do lado feminino, tu vê que não adianta nada rótulo. Não adianta nada rótulo, não adianta nada negócio de esquerda, de direita, de partido. Não faz a mínima diferença, porque é que nem eu disse, aquele monte de mulher no Twitter, supostamente de direita, sendo contra igualar a idade de aposentadoria dos homens e das mulheres. Por isso que eu uso essa proporção aí de 80%. E se tu pega pesquisas de outros países, bate a mesma coisa. Então isso é uma coisa que o pessoal não entende ainda, quando vem, às vezes, aquelas críticas assim, por que vocês não seguem o caminho de vocês, vivem a vida de vocês aí como solteiro convicto, e dane-se, vive a tua vida e não fica mais reclamando. Por causa do seguinte, o pessoal ainda não entendeu que não vai ser dada ao homem atual, da geração vigente, das próximas, a opção de se afastar das mulheres, de simplesmente se afastar das mulheres e não ter que ficar sustentando elas. Essa opção não vai ser dada, na verdade vão fazer de tudo para tirar essa opção dos homens. Por causa do seguinte, por causa do que eu acabei de falar, de tu ter na população masculina um número crescente de homens que não quer prover, quer ser independente, quer cuidar só de si mesmo. Só que a questão é que desses 80% de mulheres dependentes, e eu não vou conseguir localizar agora, mas foi algum comentário que eu vi na internet, no qual, isso é uma coisa que o pessoal tem que entender, e essa é a razão pela qual os homens eles não vão ter a opção de simplesmente se afastar e poder dar as costas para as mulheres e viver como eles bem entenderem. Por isso que vai ser sempre exigido que o homem seja um provedor direto ou indireto através do Estado, né? Direto através de relacionamento e indireto através do Estado. Que é por causa do seguinte, nesse comentário, a mulher estava soltando um comentário totalmente enorme, totalmente esperado assim da mulher que é parte dessa massa de 80% dependente. Ela estava dizendo que se os homens, de forma resumida era isso, se os homens eles não querem cuidar da mulher, né, cuidar das mulheres, nesse caso assim, namorados e maridos, então o Estado tem que intervir
e tem que fazer o papel que os homens estão se recusando a fazer. Veja bem o que eu acabei de falar. Para essa massa de 80% de mulheres que são dependentes, para todos os efeitos, pode ser dependente de assistencialismo, cota, ação afirmativa, direito feminista, privilégio feminista ou uma partilha de bens, uma pensão alimentícia, por aí vai. Para todos os efeitos elas são dependentes, parcial ou dependente total. Para essa massa, na cabeça delas, só o fato delas terem nascido mulher já é uma justificativa de que alguém tem que cuidar dela, alguém tem que prover para ela, alguém tem que ter utilidade para ela. É basicamente como se fosse um direito de nascimento. Foi isso que a mulher disse ali nesse comentário que eu estou citando. Que se o homem não está disposto a cuidar da mulher, e a gente pode ver isso, por exemplo, se agora na bolha misântrica tiver pode ser que surja simplesmente uma bolsa encalhada mais para frente. Até a ONU já está mexendo os pauzinhos para dizer que a mulher que não conseguiu arranjar um marido e ter filhos, ela tem algum tipo de deficiência e a sociedade tem que cuidar dessa mulher. É por isso que digo, o homem ele não vai ter opção de dar as costas para a mulher, mesmo que ele não esteja recebendo nenhum benefício, não tem uma esposa, não tem filhos, se ele não está disposto a se relacionar com uma mulher diretamente, como namorado, como marido, e prover para ela e cuidar dela, o negócio vai ser feito à força, vai ser feito via Estado. Por isso que eu disse que o negócio vai piorar. Porque essa massa dependente ela já percebeu que o feminismo meio que ferrou com elas. Elas já conseguem ver, por exemplo, que a mãe delas ou a avó delas teve uma vida bem mais confortável e bem mais saudável para todos os efeitos e mais feliz. Porque ela teve aquela opção de trabalhar, aquela opção de estudar, e ainda teve um marido provedor, e daí quando chega finalmente na vez da geração atual de mulheres, que nem eu disse, elas querem ser dependentes, mas enfim, ela percebe que daí agora chegou a vez dela, e ela tem praticamente a obrigação de trabalhar, a obrigação de estudar, porque ninguém está disposto a cuidar delas, e vê que não tem o provedor, o companheiro provedor para ficar cuidando delas. E daí é o que eu disse, elas vão começar a exigir que o Estado faça esse papel. Então veja só a tempestade perfeita nesse do porquê que eu falei que isso vai piorar. Porque se antigamente, quando já tinha homens mais generosos querendo ser provedores, as mulheres já reclamavam e já exigiam privilégios feministas, imagina o quanto isso vai se agravar agora, quando tu tem uma quantidade grande de homens ali da geração vigente que não querem ser provedores, ou querem no máximo ter um relacionamento de igual para igual com a mulher, só que daí tu ainda tem uma massa de mulheres que é dependente, que se não conseguir o negócio por bem através do homem, vai começar a exigir o negócio através do Estado. É uma coisa que eu já falei já algumas vezes, é a questão do micro e do macro. A mesma dinâmica de relacionamento que existe no micro, num relacionamento individual, pessoal, é a mesma dinâmica de relacionamento que existe no macro. Então, por exemplo, se no relacionamento normal, por mais que tu tente ter um relacionamento de igual para igual com a mulher, no qual cada um paga a sua conta, é inevitável, certo? É parte do instinto feminino que depois de um tempo, eu dou ali uns 2 anos, pelo menos, a mulher vai começar a exigir que tu seja um provedor para ela, que tu dê uma vida mais confortável para ela, que tu faça um papel utilitarista. Porque na cabeça dela, pelo fato dela ter nascido mulher e pelo fato dela tá se relacionando contigo, esse é o teu papel. Ela basicamente tem direito a isso. Então se tu tem essa dinâmica no micro, pode ter certeza que no macro, na esfera governamental, também vai ter essa mesma dinâmica, certo? Não importa o quanto as mulheres fiquem consumindo essa ilusão de independência, não importa o quanto elas falam, e pelo menos o meu papel mais importante eu acho que é conscientizar os homens a respeito dessa realidade, porque só quando o homem está consciente dessa realidade é que daí ele pode aprender a dizer não, e daí ele aprendendo a dizer não, aí é que tu pode mudar a situação. Estão fazendo o seu coordenador muito feliz, senhores. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado.
Mais uma excelente análise do Raccoon, tá? Só reforçando alguns pontos, então concordo plenamente com ele quando ele diz que essa ideia de independência, né, tá sendo uma independência falsa, porque você simplesmente trocar a dependência de um marido, né, de um esposo, que supostamente seria alguém que você escolheu para amar, para se dedicar e que também amaria e se dedicaria a você, e detalhe, tudo isso em prol de um sentimento e da construção de família. Elas, em sua maioria, não todas, obviamente, escolheram dizer não para esse arranjo e escolheram agora depender do Estado, né? Tanto é que a gente pode ver isso através de várias ações que a gente já mostrou aqui, inclusive outras que eu vou trazer para você, a questão da Agenda 2030, Planeta 5050, a gente ainda vai trazer isso aqui, fiquem tranquilos para fomentar isso, mas algumas coisas a gente já pode ver, inclusive, como por exemplo, a questão das leis que a gente fala direto, né, que as leis têm praticamente favorecimento único e exclusivamente feminino, como exemplos básicos aí, Maria da Penha, Vara de Família, a lei recentemente, inclusive, que a gente tem episódio aqui, Algemas do Rosário, que foi a Lei Maria do Rosário, referente à questão de importunação sexual, né, em locais assim onde vende bebida alcoólica e tudo mais, como se não houvesse a possibilidade, né, a mínima possibilidade de algumas mulheres mal intencionadas usarem isso contra caras que não necessariamente as importunaram. Então, assim, existe sim uma mudança, né, de questão de dependência. Ah, mas a mulher pode ser completamente independente. Exatamente como o Ragum falou, existe uma porcentagem que é assim, só que aquela coisa, uma pessoa que é completamente independente, ela não vai fazer questão de depender, inclusive, do Estado, que é justamente o movimento que os homens, principalmente a galera MGTOW, eles têm. Então, tipo, cara, depender, assim, de ninguém mesmo, entendeu? Tipo, você construir a sua aposentadoria, você construir a sua validação interna, isso é uma coisa, assim, é uma filosofia, são, vamos dizer assim, preceitos da filosofia deles, e que realmente bate com a ideia de independência. Entretanto, essa questão das mulheres mudarem, questão de ser feminista e ficar dependente do Estado, cara, isso não é independência. De jeito nenhum, você só está trocando o alvo. Em vez de você apontar para o homem, que você quer que ele seja o seu provedor e protetor, você está apontando para o Estado. Só que isso já foi provado que é uma tremenda cagada, por quê? De novo, o homem se relaciona com a mulher por uma questão de envolvimento emocional. O Estado não tem nenhum tipo de envolvimento emocional e tudo aquilo que o Estado dá, ele tira, pode tirar e vai fazer em determinado momento, se for desvantajoso para ele, sem o menor pudor, sem o menor arrependimento. Doa quem doer. Inclusive foi uma análise muito boa que o próprio Raccoon fez também, como por exemplo, já é um fato, vocês podem constatar por vocês mesmos, que a taxa de natalidade está caindo ao redor do mundo todo. Então, uma coisa que daqui a pouco o governo vai começar a se perguntar é assim, por que eu tenho que conceder benefícios para as mulheres, principalmente relacionados à maternidade, se elas não estão tendo filhos? É uma coisa para vocês pensarem. Outra ideia também relacionada à independência falsamente disseminada, e que a gente até não tem falado muito aqui, mas é importante citar, é a questão das mães solteiras. Existem sim, de antemão, mulheres que acabaram sendo mães solteiras por uma questão de culpa dos homens. Ok, existe cara que é canalha, cara que sumiu, existe, tá? Mas também existe uma grande porcentagem, tá, de responsabilidade feminina nisso. Não só na escolha do parceiro para ter filho, como também na questão da prevenção da gravidez. Certo? Então, existe sim a responsabilidade do lado de lá, só que é muito mais fácil tu jogar só para os homens, porque o homem sumiu, porque ele é cachorro, porque ele é canalha, porque ele não vale nada. Entretanto, como é você que engravida, como é o seu corpo que sofre modificações, aonde estava a sua parcela de responsabilidade para evitar isso, né? De cobrar a utilização de preservativo, né, de deixar ali certinho a regulação do ciclo menstrual através de remédios também, principalmente do anticoncepcional, entendeu? Porque eu já sei de casos, e já fiquei sabendo de homens também, de muitas mulheres que deixam de tomar o remédio, né, na sequência correta, nos dias corretos, e obviamente que isso vai ter um certo tipo de interferência, né, ou vai fazer com que o efeito não funcione como ele deveria. Então, assim, existe uma grande parcela também de responsabilidade feminina, só que é o que a gente fala aqui.
A responsabilidade é a criptonita delas. Entretanto, falando mais ainda sobre sobre mães solteiras, né, as famosas MSOL, hoje eu trouxe uma análise para vocês que veio do canal Submundo Intelectual. Entretanto, tem uma mulher falando sobre a maioria dos casos de mães solteiras que ela presenciou, tá? E falando, na opinião dela, o que deveria acontecer para que não só as mulheres começassem realmente a cuidar mais dos filhos, como elas supostamente falam que cuidam, essas mulheres, como também ter noção da responsabilidade e do que realmente mudou na vida delas a partir do momento que ela aceitou a possibilidade de dar luz a uma criança. Produção, traz a última análise aí. Mas isso é um problema que eu vejo esse padrão recorrente. Deixarem com as avós, deixarem com parentes, tratarem os filhos como um pacote, entendeu? Isso quando não larga em casa sozinho e vai pro bar. Tem umas que ainda deixam os filhos sozinhos, às vezes os vizinhos denunciam, vai conselho tutelar. É uma coisa muito baixo nível, entendeu? E elas sempre usam aquele argumento, né, porque eu tive filho que minha vida acabou. Eu não estou dizendo que a pessoa não tem direito a nada, mas ela vai ter que diminuir o número de vezes que ela sai e que ela vai curtir a vida. E o correto seria ela pagar alguém para olhar essa criança, não ficar jogando nas costas de familiares, né? Então, assim, elas têm muito esse padrão. É uma necessidade de bar, é uma necessidade de festa, de balada, colocar roupa vulgar, entendeu? E sempre vai aparecer um cara banana, entendeu? Que vai lá, não, é a mulher da minha vida, e ele assume o BO. Porque aí cai num outro problema, que um homem e uma mulher de verdade não é o que é mais bem sucedido e que ganha mais dinheiro. Um homem e uma mulher de verdade é aquele que tem autorrespeito. Então, se você se respeita, você vai selecionar a pessoa que está do seu lado. Quando um cara, ele estuda, trabalha, corre atrás, é responsável, e ele não teve filhos de qualquer jeito, e ele assume uma mulher assim, ele não está se respeitando. E o inverso também é verdade. Bom, eu vi no YouTube, né? Talvez algumas pessoas vão perceber, mas assim, no YouTube a pessoa já tinha um relacionamento, teve uma filha, né? Se separou, aí conheceu outra pessoa, teve mais filhos, pessoa com todo um histórico, esse segundo, né? Que ela sabia de agressão, de traição, de bebida, de droga com a ex, ou seja, você já sabe que a pessoa é problemática e você vai lá e vai atrás. Teve filhos com o cara. Ela não tinha faculdade, não tinha emprego fixo, não tinha patrimônio, se separou desse cara, fica fazendo escândalo na internet, e aí você pensa, pô, vai se concentrar em organizar as coisas. Não, arruma um terceiro namorado, e pra mim a situação é completamente absurda, porque ela não tem patrimônio, né? Aí eu fico pensando, a pessoa não tem emprego fixo, não tem uma casa própria, tá com Mas ela é youtuber? Filhos. Não, ela diz que ela é influencer, né? Ela faz propaganda aqui de uma coisa aqui, de outra coisa ali, mas não dá pra fazer. Ela faz umas publi aí, tá? Ela faz umas publis, é uma pessoa famosa, faz umas publis, mas aí também tem um monte de parente que manda um monte de coisa pra ela fica brigando no juiz com os dois ex, aí você pensa, uma pessoa que não tá com emprego fixo, não tem patrimônio, tem mais de 3 filhos, né? Tem 2 ex que estão na justiça. Ela vai se concentrar em organizar a vida dela? Não, ela vai atrás de um terceiro namorado. Aí ela fica postando foto com o namorado, fazendo declaração de amor. Aí ela fica postando que ganhou foto de maquiagem, ganhou bolsa. Ela tem outras preocupações na vida, entendeu? Eu acho tão... Eu me pergunto o que esses caras querem, entendeu? Porque o cara sabe que tem... Não, essa não é uma das piores, tá? Recentemente, esse mês, também eu vi uma que também se separou, também não tem onde morar, não tem emprego, criança pequena, fazendo escândalo na internet, e aí ela arrumou um namorado, e aí eu vi uma das coisas mais, nossa, falta de autorrespeito. O cara, nas redes sociais dele, fez um post assim, acabei de receber uma ameaça de morte do ex da minha namorada, mas o nosso amor é maior. O que leva um ser humano a se colocar nessa situação? Eu fiquei tão estarrecida. Dá mais raiva do cara, né? Porque, pelo amor de Deus... Não, ele é tão insano, é tão absurdo, e ela nessa circunstância, sem lugar para morar, sem emprego, com filho pequeno, e o ex na justiça, porque o ex não paga pensão, e porque o ex agrediu, e porque o ex usou droga, ela tem que organizar a situação que ela tá, para depois se preocupar com a vida pessoal, ela tem outros problemas.
Ela tá preocupada com o namoradinho e andar de mão dada e comer pipoca no cinema, nessa circunstância, pra mim é patológico. Meu, surreal mesmo. Mas então, aí teve desfecho essa história aí ou não? Não, ainda tá um baita de um rolo. Se vocês forem mexer no YouTube, acho que vocês localizam quem que é. Mas assim, a pessoa tá com essa preocupação. Não, eu tô com meu namorado. Aí eu fui ver nas redes sociais que eu espio, né? As redes sociais, né? Ah, é declaração de amor, é tomando sorvete, passeando de mão dada, tirando foto do pôr do sol da praia. E enquanto acionou ali Maria da Penha, porque o ex fez cárcere privado, o ex bebe, o ex usa droga, o ex espancou, ela tá com uma medida restritiva, o cara não manda dinheiro pra lata de leite e pra fralda. Todo esse rolo acontecendo, ela não tem como pagar aluguel, a prestação de uma casa própria, ela fala isso, não tem emprego, não tem fonte de renda e tá preocupada com o namoradinho. Então, mas eu não entendo. Se ela não tem fonte de renda, como é que ela mantém esse estilo de vida morando na praia? Eu não moro na praia. Eu acredito que esse perfil de mulher acaba sempre jogando as contas para alguém da família. Então sempre vai aparecer uma avó, um avô, uma tia. Esse próprio namoradinho pode ter essa bendita casa na praia. Tudo isso tá envolvido, entendeu? Entendi. Mas sempre assim, aparece alguém por para exemplo, salvar. Mas assim, uma pessoa que tem filho gasta dinheiro. Mulher que tem filho, eu não tenho. E eu sei que gasta, entendeu? Como assim? Gasta um ralo de dinheiro. É um ralo de dinheiro. Então, qualquer coisa é. Nesse tempo que a gente tá, é remédio, é garganta. Eu fico doente, como uma criança não vai ficar doente? Como assim? Sim. Então, assim, não tem alguma coisa errada, porque. Ou ela tá ganhando muito dinheiro na internet de doação. Então, mas é aquilo que eu falei. Esse caso específico, esse último que eu falei pra você, pelo que eu observei, ela tem os avós e alguns parentes têm um cascaio, aí ela encostou neles, e esse namorado também tem um cascaio. Tá. Então ela tá jogando o B.O. pra terceiros por hora, enquanto o ex, com todo esse histórico, incluindo histórico de violência e ameaça na Lei Maria da Penha, enquanto o ex não manda uma lata de leite e uma fralda, mas ela tá jogando a conta pra terceiros e tá preocupada em passear de mão dada na praia comendo sorvete. Essa é a preocupação dela. Mas ela precisa disso, senão o cara não paga as contas dela, né? Mas a situação é absurda por si só. Alguém tinha que dar prensa nesse perfil de mulher, todas, né? A A, a B ou a C. A sociedade inteira tem que prensar essas mulheres e falar: a festa acabou. Você tem um ex problemático, você não tem emprego, não tem onde morar e tem filho pequeno. Você vai resolver o problema na justiça, você vai arrumar um emprego, você vai arrumar onde morar, você vai fazer uma rotina para essas crianças, aí depois você vai pensar em arrumar um namorado. Tinham que prensar essas mulheres e ninguém prensa, entendeu? A família deveria fazer isso principalmente, né? Porque é quem tem contato mais direto. E é a família que mais incentiva o comportamento. Eu não consigo pensar em uma família que eu não vejo que vai lá e assume o BO. Então, assim, a avó fica com dó. Ai, olha a criança pra você ir passear, tadinha, seu relacionamento não deu certo. Vai tomar uma cerveja, filho. Aí aparece uma tia, aí aparece uma... Entendeu? É sempre assim, sempre aparece alguém, tadinha, deixa ela curtir a vida. Ai, ela é jovem. Ai, tadinha. É sempre o tadinha, e o ex sempre tá errado. Ninguém averigua a história por inteiro. Parece que em 100% dos relacionamentos que não dá certo, a mulher é a vítima e o homem é o vilão. E eu questiono isso. Não é tão simples. Não é tão simples assim. Pode falar! Fala! É você que financia essa merda aqui! Cara, muito boa essa análise. Eu não sei quem é a moça, mas é do canal do Júnior, né, sobre o mundo intelectual. Então só queria ressaltar alguns pontos aqui para a gente encerrar por hoje. Uma das coisas que ela fala é principalmente a questão da influencer, né, de influencer do YouTube que está nessa situação aí, né, nessa sinuca de bico. E uma coisa que eu já falei pra vocês e vale reforçar, né? Principalmente pra mulherada que é muito mais, assim, vamos dizer, suscetível a esse tipo de ilusão de Instagram, de YouTube, né? Porque adora ficar comparando a vida delas com essas blogueirinhas, né? Essas influências. Então, assim, como disse o Al Pacino brilhantemente no filme Perfume de Mulher, cuidado com os líderes que vocês estão criando. Então, eu vou repetir a mensagem pra vocês só alterando um pouco. Cuidado com os influencers que vocês estão seguindo, tá? Cuidado.
Outra coisa super importante que ela falou, que é a questão do autorrespeito. Isso sim, pra mim, tem que ser muito mais ressaltado do que, inclusive, o amor próprio. Você tem que se respeitar. E eu concordo plenamente quando ela fala de que, geralmente, quando aparece o Cavaleiro Branco, o Salvador da Pátria, o Paladino da Calcinha, que salva esse tipo de mulher que tem filho de 3 caras diferentes, o cara vai lá e assume que é amor da minha vida e tudo mais, e toda essa baboseira. E aí depois acaba se envolvendo, até nesse caso mesmo, que ela falou, né, que o ex era um bandido e tal, e o cara foi ameaçado de morte. Cara, isso você tá trazendo pra sua vida uma dor de cabeça tremenda que é totalmente desnecessária. E você está fazendo isso porque você ou está carente, ou está emocionado, ou não viu a situação com a devida clareza e racionalidade que isso precisa ser feito. Beleza? E outra coisa, quem gosta de dor de cabeça é aspirina. Não se esqueçam disso. Outra coisa também muito importante que ela falou ali, eu sei que foi num trecho que ela e o Júnior estão meio que discutindo, pode até passar despercebido, né, mas não aqui no Contragolpe, que ela fala assim, sempre aparece alguém para salvar. Esse ponto é um dos pontos que eu mais gostei da fala dela, que ela sempre aparece alguém para salvar esse perfil de mulher. Aí eu pergunto, né, que é até outra coisa que reforça que homens e mulheres não são iguais. Tanto o homem, como ela mesma falou na análise dela, tanto a família, como ela mesma falou, às vezes até o próprio Estado, com auxílio, né? Sempre tem alguém para salvar algum ser de luz que se colocou numa situação desvantajosa ou perigosa, né? Tanto é que a gente também trouxe no episódio aqui tomada de garfo, se eu não me engano. Agora eu pergunto a vocês, será que quando acontece com o homem, a sociedade, ou o próprio governo, ou a própria família é tão benevolente assim? Porque o discurso dos homens com os próprios homens é tipo assim, cara, se tu for irresponsável, o problema é teu, meu irmão. Se der merda, tirando sua família e seus amigos, tu tá sozinho. Então a gente pode ver que o discurso já não é o mesmo e a atitude prática também não é mesmo, porque exatamente o que ela falou, que geralmente algumas famílias fazem, avós, pais, não sei o que, de ter esse tratamento, seu relacionamento não deu certo e tal, vai tomar cerveja, filha. Quando na verdade o ex dela era um criminoso, ela já tem 2, 3 filhos de pais diferentes. Então isso é uma coisa que a própria cultura acabou modificando, certo? E que está trazendo prejuízo para as mulheres porque elas estão sendo tratadas como crianças, ou seja, elas estão ficando mais infantis justamente por não ter uma coisa que a gente defende muito aqui, que é a questão da responsabilidade. Então, de novo, enquanto só ficarem jogando a responsabilidade nas costas dos homens e não entregar para as mulheres a questão da responsabilidade das coisas que acontecem na vida delas, é responsabilidade delas sim, e elas têm que pensar e não ficar agindo como uma louca desvairada ou como uma total irresponsável infantil, o cenário não vai mudar. O cenário não vai mudar. E eu concordo plenamente quando os caras falam as coisas, principalmente a questão da responsabilidade, a questão da causa e efeito, ou seja, tu fez, tu tem que pagar por aquilo que tu fez, tem que ser entregue pro lado feminino também. Outra coisa muito importante que ela falou antes da gente ir para aquele momento, e vocês sabem qual é o momento, é quando ela diz no final da fala dela, que ela diz assim, que ela questiona isso, né, de que geralmente quando existe o término de um relacionamento, o culpado é sempre o homem, né, mesmo também no caso de uma separação, tudo mais, né, de um divórcio. Cara, ela chegou num ponto assim, cerne da questão, porque é impressionante que mesmo às vezes quando o cara ele se separa da mulher, ou ele resolve dar um pé na bunda dela, porque às vezes ela traiu, ou ela mentiu, ou ela também é tóxica, ou ela, né, não tem um comportamento que contribui para a manutenção do relacionamento, ela só tá pensando nela, ainda assim parece que o homem tem que aguentar, tem que abaixar a cabeça, tem que ficar quieto e tem que aceitar. Não, cara, isso não vai mais acontecer. No que depender de mim aqui, dos outros canais, isso não vai acontecer. O que a gente puder alertar os homens para um comportamento inadequado das mulheres dentro de um relacionamento e o cara sair disso o quanto antes possível para ou ele resolve seguir o próprio caminho ou mesmo encontrar uma outra parceira que esteja mais adequada às expectativas que ele tem, isso a gente vai fazer, tá? E o que ela falou também é muito verdade, você pode ver que até algumas mulheres já estão começando a ver isso, de que
Tem algumas mulheres, inclusive, que usam de dissimulação, que a gente já falou aqui há muito tempo, e de manipulação para tentar fazer a situação virar ao favor delas, como se elas fossem acoitadas. E diante de tudo isso que ela falou, e mais esse adendo, né, de que nem sempre o homem é o responsável pelo fim do relacionamento, a gente encerra o raciocínio de que é o seguinte: esse comportamento de ter ajuda de família, de ser sempre a vítima quando termina o relacionamento, né, de sempre ter alguém para te salvar, né, quando você faz um monte de cagada, em alto e bom tom, isso não é comportamento de uma pessoa independente. Ponto final. Beleza, queridas? Isso não é ser independente. Muito pelo contrário. É ser completamente dependente. A única diferença é de qual é o alvo que você vai escolher ser dependente. E muitas vezes você se torna dependente e faz com que o homem se torne dependente de forma forçada, o que é pior ainda, né? Como exatamente o trecho que o Rocon trouxe, né? A mulher quer que o cara financie ela, sustente ela de uma forma indireta e de forma compulsória. Isso é tudo menos independência. Mas finalmente chegamos àquele momento. Que momento? Que momento? Aquele momento de filosofia de boteca, aquele momento de sabedoria ancestral, aquele momento de conhecimento popular. A nossa famosa jantada. E a jantada de hoje é uma frase simples, mas que vai fazer vocês refletirem. Então, abre aspas. Quando a dificuldade entra pela porta, o amor sai pela janela. Fecha aspas. Eu não lembro exatamente qual canal que eu vi essa análise, né? Eu sei que veio de um comentário de um inscrito, né, do canal em questão, mas que me chamou a atenção por quê? Porque o vídeo ele se tratava especificamente do caso onde o marido perde o emprego e logo depois que ele perde o emprego, a mulher pega as coisas e diz que não vai mais continuar com ele, né? Porque ela tem coisas dela que ela precisa cuidar, como por exemplo, unha em gel, como é que ela precisa fazer manutenção no cabelo, que ela precisa ter alguns produtos de cosmético e tudo mais, então ela mete essa, né? Então é aquela coisa, se o relacionamento era pautado por interesse, ou se vai ser assim daqui pra frente, então eu sou totalmente a favor de que os homens também se modernizem e comecem a colocar contratos no relacionamento. Que foi um outro vídeo que eu vi que também me chamou a atenção, que esse na verdade, se eu não me engano, foi no Instagram, de que teve uma mulher questionando a advogada, dizendo assim, eu tô pra casar com meu noivo, não sei o que, só que ele quer casar com separação total de bens. E eu não quero, o que faço? Né? Como se fosse assim, uma pergunta totalmente normal. Então, isso é o que vale o questionamento. Então, peraí, se você tá se juntando com um cara porque supostamente você gosta ou ama ele, então se amanhã ou depois você se separar, foi bom enquanto durou, correto? Imagino eu que sim. Agora, se toda associação você tiver interessada nos bens do cara, até porque, vamos lá, a separação total de bens garante que todos os bens adquiridos antes da união do casal permanecem com os indivíduos, beleza? A partir do momento que vocês casarem e começarem a construir as coisas juntos, aí sim, esse período que vocês construíram juntos, isso vai poder ser repartido. Antes, não. Então é aquela história. Ou você realmente está casando porque você gosta do cara e você quer construir coisas junto com ele, como muito, por exemplo, uma família, até um patrimônio e tudo mais, ou você só tá chegando no bonde e quer sentar na janela, minha cara. Só que, de novo, isso corrobora com todo o episódio de hoje. Isso não é atitude de uma pessoa independente. Isso não é atitude de uma pessoa que realmente gosta da outra pessoa. Isso não é atitude de uma mulher que está interessada no cara, em quem ele é. Certo? Então, se vamos dar nome aos bois, vocês estão se comportando, as mulheres que pensam dessa forma ou que começarem a criticar a questão de separação total de bens, têm fortes indícios de que são, sim, interesseiras e utilitaristas. Então, homens, prestem atenção. Até porque, quando aparecer a dificuldade, como foi no primeiro caso que eu falei aqui da jantada, quando o cara perdeu o emprego,
provavelmente esse mesmo tipo de mulher vai te dar um pé na bunda sem pensar duas vezes. Até porque ela não está buscando um relacionamento com uma dependência justa. Ela só quer usufruir dos benefícios que você pode trazer para ela. E de novo, isso não é um relacionamento saudável e muito menos o comportamento de alguém independente. Tá claro? Antes de encerrarmos, sempre vários lembretes. Não se esqueça de acompanhar o conteúdo do canal pelo Amazon Music, pelo Google Podcasts, pelo Spotify, pelo Instagram e principalmente pelo YouTube, tá bom? Se vocês precisarem entrar em contato comigo, pode usar o direct do Instagram ou mesmo o e-mail do canal, contragolpecotidiano@gmail.com, tá bom? Não se esqueçam, principalmente no YouTube, de se inscrever, de ativar o sininho, deixar o seu like nos vídeos, tá? Isso ajuda muito aqui o conteúdo, tá? A ser disseminado para outras pessoas. E também na questão do Spotify, não deixe de seguir o canal e ativar o sininho para que tanto no Spotify quanto no YouTube vocês recebam uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo, tá bom? Um abraço e até a próxima.